Presidente. Presidente, boa noite. Eu queria que o senhor falasse sobre essa vitória do Clássico e a importância que ela tem, não só para o senhor, mas também para o grupo de jogadores. A gente viu eles extravasando bastante, revidando algumas provocações que a gente sabe que já aconteceram do outro lado em um passado recente. Eu queria que o senhor falasse sobre esse momento e essa resposta que os jogadores do Inter, que foram provocados em outro momento, deram dentro de campo e também nas provocações. Bom, boa noite, Tiger. A gente tem criado aí uma cultura, ou tentado construir algo aí para que a gente foque sempre dentro de campo, e as entrevistas no final do jogo têm sido dadas pela comissão técnica. Em momentos de dificuldade a gente tem falado, tanto o Paulo Brax, o Papaléu, eu, mas hoje eu precisava falar aqui para agradecer. Agradecer a essa torcida maravilhosa que fez a sua parte, que voltou ao Beira-Rio e que fez a diferença. A gente estava sentindo isso nos jogos fora, porque já em outros estados, com um percentual inclusive maior do que aqui de acesso, a torcida adversária vinha fazendo diferença no momento em que nós tivemos 1 ano e meio, quase, pouco mais, sem torcedores. Então, primeiro esse agradecimento à torcida colorada, e essa vitória foi a todos eles, os que vieram, os que não vieram, mas que estavam com a gente nesse momento. Também agradecer à direção como um todo. Nós temos um trabalho para esse jogo, porque tinham vários aspectos que envolviam, que o aumento de público para nós era importante, o cuidado com a segurança dos nossos torcedores, a possibilidade de uma torcida visitante bastante revoltada pelo que a gente viu. Era um jogo que nos dava preocupação nesse aspecto também. E o clube trabalhou como um todo, o conselho de gestão, a direção, as diversas vice-presidências, para que a gente pudesse chegar nesse momento com um ambiente de futebol, um estádio montado para que o espetáculo se desse dentro de campo. O departamento de futebol, capitaneado aqui pelo Emílio Papaléu e com o Paulo Brax, por todo o trabalho que foi feito, né, monitorando os aspectos do departamento médico, que fica aqui o nosso agradecimento para a recuperação dos atletas, né, a preocupação com uma arbitragem que fosse uma arbitragem de fora do estado e com um pulso para segurar um clássico nervoso. Todas essas preocupações foram tratadas. É que a gente não fica falando muito, a gente trabalha aqui no Beira-Rio. E às vezes a gente, inclusive, é chamado a atenção porque não fala. Mas não tem que falar, tem que trabalhar. E aqui a gente trabalha. E trabalha muito. A gente trabalha junto aos órgãos que organizam o futebol, a gente trabalha junto ao governo do estado, a gente trabalha junto à vigilância sanitária, a gente trabalha junto aos órgãos de segurança, a gente trabalha junto, apoiando as iniciativas do juizado do torcedor, a gente trabalha junto, porque a gente sabe que isso é que faz a diferença. Também o departamento de futebol, através da comissão técnica, dos médicos, da fisioterapia, que foram fundamentais para a recuperação dos nossos atletas, e aos jogadores, principalmente aqueles que, 2 grupos eu diria, aqueles que se recuperaram de lesões para estar em campo, e aqueles que durante um certo período sofreram também com algumas rotulações injustas. Eu vou me esticar um pouquinho aqui, porque eu acho que é fundamental falar com o torcedor. Torcedor que ouviu muita coisa essa semana, e para aqueles que falam em subestimar a inteligência, o 7-1 do futebol brasileiro ainda não terminou, porque tem gente que mede os outros pela sua régua. O Internacional é sério. Eu tenho aqui, e estou convidando aqueles que duvidaram, os exames de imagem do Yuri e do Moisés. Podem vir aqui. E não tem antiética aqui. Os jogadores autorizaram mostrar o exame e os médicos também. Estão convidados essa semana para vir aqui. E aí a gente começa a conversar num outro patamar.
e não subestimem a inteligência do Internacional. Presidente, boa noite. Falando de trabalho do Internacional, você falou sobre o quanto você trabalha, todo o departamento de futebol trabalha, e essa vitória, o quanto ela ajuda, o quanto ela impulsiona o Internacional no resto do seu trabalho esse ano, que ainda tem um caminho pela frente até conseguir a vaga na Libertadores. Ganhar do maior rival num momento tão delicado para o Grêmio. Importante a vitória, são 3 pontos que nos colocam aí numa situação de continuar brigando pelos objetivos. A gente não conquistou nada, a gente conquistou uma vitória importante num clássico importante, ponto final. Essa foi a fala no final do jogo, onde a gente fez a reza de que precisamos manter mobilizados, trabalhando para que a gente conquiste o nosso objetivo. Então esse é um trabalho que não terminou aqui, pelo contrário, foi um passo importante, né? Um jogo que todos os gaúchos, né, principalmente, mas o Brasil inteiro, tinha a expectativa de ser um clássico onde nós precisávamos da vitória para estar brigando pelos nossos objetivos, o nosso adversário também lutando pela sua classificação, e isso a gente sabia que seria um jogo difícil. Passamos por essa etapa. Quarta-feira tem de novo, já agora, contra o Juventude em Caxias, e nós vamos muito fortes para que a gente possa continuar galgando posições, buscando pontos e buscando a nossa classificação. Presidente, boa noite. O quanto durante a semana foi criado o ambiente, foi transformado o ambiente para o jogo contra o maior rival, porque muita coisa estava em campo, né? Inclusive o início daqui a pouco daquilo que pode ser uma nova hegemonia em clássicos e até mesmo um virtual rebaixamento do rival que está numa situação precária no Campeonato Brasileiro. Quanto desses ingredientes foram colocados na preparação da semana para o clássico? Eu acho que foi um trabalho, Jason, integrado, como eu disse, né? Começou na segunda-feira, quando ficamos em São Paulo, fizemos contatos para que a gente tivesse a segurança, né, de que todo o ambiente do jogo tivesse seguro, tivesse em condições. Vimos o que aconteceu, né, com o nosso rival na sua casa e a preocupação com a segurança dos nossos torcedores. Trabalhamos isso, aliás, trabalhamos bem antes isso, quando oficiamos os órgãos de segurança e de saúde preocupados por conta de que nós tínhamos só 30% da liberação do estádio e assim mesmo teríamos torcida visitante com 10% da capacidade, coisa que nunca existiu. O acordo entre os dois clubes sempre foi de 4% da capacidade do estádio, de repente tinha um pedido de 10%, e o nosso torcedor, o nosso sócio que pagou mensalidade durante 1 ano e meio, ia ficar fora do estádio. Nos mobilizamos com isso, falamos com a imprensa sobre isso, buscamos adesões, e eu acho que isso foi importante, para que a gente tivesse hoje 25 mil pessoas gritando e torcendo pelo Internacional. E por aí vai, na relação direta, né, que temos, a partir do departamento de futebol, com o Papaléu, repito, e com o Paulo Brax, né, num contato muito transparente com os atletas, aqueles que já estavam aqui há mais tempo, buscando contagiar o conjunto dos demais que talvez não tivessem ainda a dimensão do que significa um clássico Grenal, e isso foi um trabalho conjunto, o departamento médico, a fisioterapia e muita resiliência, porque hoje para fazer tese é o que mais tem, mas quem está aqui dentro trabalhando sabe quanto foi importante essa semana e quanto foi importante esse ano, embora nós não tenhamos conquistado os objetivos que projetamos no início, mas as dificuldades que estamos buscando ultrapassar, elas são gigantes e muita gente está se doando muito por esse clube e a eles é que fica, junto com a nossa torcida maravilhosa, o nosso agradecimento. Boa noite, presidente.
É óbvio que no torcedor existe uma injeção de autoestima muito grande pela circunstância criada, o grande rival indo para uma Série B, o Inter sendo agente deste possível rebaixamento. Do ponto de vista de gestão do clube, de instituição do Internacional, o que facilita para o trabalho de um dirigente ter uma pressão, quem sabe, diminuída ou não, para obter outros objetivos, já que os desse ano não foram obtidos, a senhora acabou de dizer, da maneira como o Inter queria. Como fica esse trabalho à medida do que aconteceu hoje aqui, do Inter ter sido agente possivelmente por um rebaixamento do rival? Eu vou continuar, Zé, boa noite, eu vou continuar falando no Internacional. Acho que o campeonato ainda não terminou, tem muito jogo pela frente, né? A torcida, a euforia é normal nesse momento de rivalidade, as coisas já aconteceram da forma inversa, e a gente tem que estar muito preparado para atingir os nossos objetivos. Então, óbvio que eu dizia outro dia, agora não lembro para quem, mas e digo isso várias vezes, quem vem trabalhar no Internacional não pode ficar com algum receio de pressão. O Internacional é um clube gigante, vai ter pressão sempre. Alguém levantou a seguinte tese, mas o Internacional não puxou a responsabilidade para si ao não escalar fulano e beltrano, como se o Inter não tivesse responsabilidade de ganhar o Clássico Grenal. Qual foi a vez que o Inter não teve responsabilidade de ganhar um Clássico Grenal? Então, pressão aqui vai ser sempre. Vai ser sempre. E a gente tem que estar preparado para isso, né? E eu tenho certeza que, por mais que as coisas não andem para e passo equilibradas com a nossa rivalidade, vocês falam hoje que não vai ter pressão, mas amanhã vai ter pressão de novo. Não interessa, porque o Inter é um clube grande e precisa ser campeão. E nós carregamos essa pressão também. A gente não afrouxa o garrão nunca. Então, esse é o trabalho, essa é a mentalidade, é para isso que a gente escolheu esse desafio, passando por momentos difíceis e tendo um momento que dura até amanhã ou segunda-feira, um momento bom como hoje, para que a gente volte a trabalhar, porque quarta-feira, como eu disse, estamos em Caxias, num desafio gigante contra um adversário também difícil e buscando os 3 pontos para a nossa classificação. Presidente Alessandro, parabéns pela vitória, um clássico importante. A gente está aqui na cabine e está ouvindo ainda as vozes que estão vindo da rua, do torcedor vibrando. É um clássico como outro, mas tem aquele componente, presidente, de tirar um piano das costas, de devolver, de repente, aquilo que o Inter sofreu nos últimos grenais, que foi de corneta. Até em cima disso te pergunto, como é que o senhor avaliou o episódio que ocorreu em campo, depois do apito final? Olha, nosso trabalho aqui é produzir vitórias e títulos e, neste caso específico, né, poder dar alegrias ao torcedor numa rivalidade que ela é única no país, que ela é única. Talvez poucas no mundo tenham o tamanho e a dimensão que tem essa rivalidade. Então, a gente sabe que o torcedor está feliz por isso e a gente fica feliz exatamente por isso, porque a gente consegue transformar aí, pelo menos por um tempo, né, a alegria para o nosso torcedor e que vinha, né, sofrendo muito e a vitória traz isso. Os episódios são episódios de quem tem primeiro vergonha na cara, segundo sangue. Aqui tem sangue. Vou ficar aqui dando discurso com os jogadores, a minha linguagem é outra. Mas podemos falar de cabelo no peito, de não sei mais o que, qualquer coisa. Mas não vamos falar disso. Vamos falar de sangue. Aqui tem sangue. Todo mundo aqui quer ganhar também. Às vezes a gente não consegue ganhar por uma razão ou outra. Mas pode ter certeza que não falta sangue. Não falta vontade, não falta dedicação e não falta trabalho. E isso extravasa no momento de um jogo desse, mas tenho certeza que logo, logo passa, a cabeça volta a ser concentrada no que precisa, são profissionais, e a gente vai trabalhar muito para, nesses 8 jogos que faltam aí, fazer a pontuação necessária para o ano que vem
fazer um ano melhor, muito melhor do que foi 2000, ou do que vai ser 2021.